Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Salvador vive um momento de intensa transformação urbana. Crescimento imobiliário acelerado, grandes eventos populares, expansão de empreendimentos comerciais e, ao mesmo tempo, cobranças cada vez maiores por fiscalização eficiente, controle da poluição sonora e equilíbrio entre desenvolvimento e qualidade de vida. Afinal, como desenvolver sem desorganizar? Crescer sem perder o controle e fiscalizar sem travar a economia. Para falar sobre esses e outros assuntos, nosso convidado é o novo secretário da SEDUR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador. Ele que era até então o diretor-geral da CODESAL, a Defesa Civil de Salvador, órgão que atua diretamente na prevenção de riscos e na resposta a emergências. Ou seja, deixou a gestão de crises naturais para assumir esta, que é uma das pastas mais importantes da capital, responsável por fiscalização, licenciamento e ordenamento urbano. É com muita honra que a gente recebe o secretário da SEDUR, Sóstenes Macedo. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer, é uma satisfação enorme, Jefferson, professor Jefferson Beltrão. Você que tem a voz talvez mais conhecida na nossa cidade, no nosso estado, é uma honra poder estar aqui na TV Alba, poder conversar com você, com seus telespectadores, falar um pouco do que nós temos de história ao longo da passagem pela Defesa Civil, mas principalmente as nossas perspectivas para desenvolver de forma sustentável a nossa cidade. Pois é, você deixou a CODESAL ligada à prevenção de riscos para assumir a SEDUR. O que muda na sua visão sobre a cidade a partir dessa mudança, hein, Sóstenes? Eu penso que a perspectiva de você poder discutir a construção da cidade vai de encontro com o que nós trabalhamos nesse último período. Salvador é uma cidade que historicamente tem uma diferença abissal financeira entre castas sociais, em que a prefeitura nos últimos anos tem feito um trabalho hercúleo, notadamente com o ex-prefeito ACM Neto, dado continuidade pelo prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos, construindo uma série de mecanismos, secretarias, a exemplo da própria SEDUR, mas também da SENDEC, que pensa economia, que pensa empregabilidade, que pensa perspectiva, como na SECULT, que se utiliza da própria cultura como um polo fomentador de geração de novos empregos. Então, quando a gente consegue diminuir essa distância econômica entre as castas sociais, notadamente conhecidas na nossa cidade, você consegue gerar uma qualidade de vida melhor para a nossa população. E essa geração de melhor qualidade financeira na vida das pessoas desdobra, obviamente, também numa vivência melhor na sua área habitacional. Ora, a Defesa Civil buscava sempre trabalhar na perspectiva da prevenção, voltado a afastar o risco das pessoas que moravam nas áreas, seja de risco geológico, seja de risco hidrológico, mas sobretudo com o risco construtivo, aquelas pessoas que executavam suas construções sem uma técnica devida, sem um engenheiro, sem um arquiteto, sem um profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAL, que por muitas vezes, isso ocorria por não ter a possibilidade econômica de realização de uma construção melhor. A gente acompanhou há pouco essa que é a maior festa de rua de todo o planeta, o Carnaval. Foram mais de 2,6 bilhão de reais movimentados na economia soteropolitana. O prefeito Bruno Reis foi muito feliz nas iniciativas tomadas para preparar o nosso Carnaval. E você observa, Jefferson, que desde os ambulantes, que agora, após esse período da folia momesca, podem se utilizar dos recursos que foram ali adquiridos para pensar na sua vida, alguns desses por um semestre inteiro. Então, buscar novas melhorias da qualidade de vida nas suas edificações, nas suas habitações, ou mesmo com automóvel. O prefeito fala muito, a pessoa vai trocar sua moto, às vezes o carro, ou melhorar, fazer uma reforma na sua casa. Mas o que vale dizer é de que essa economia pujante da nossa cidade, voltada às festividades, a exemplo do Carnaval, ela não pode ficar apenas no período entre fevereiro e março. Esse ano nós tivemos quase 2 semanas de Carnaval. No próximo ano, em 27, a tendência é de que nós tenhamos um pré-Carnaval, a lavagem de Iemanjá. Uma festa que vai se expandir. Vai virar uma grande festa, furdunço, fuzuê, o pipoco, tomando Carnaval semana dentro, e é claro que isso movimenta toda a nossa economia. A Secretaria de Cultura apontou e Turismo que nós tivemos aqui 100% em uma semana de todo o nosso parque
hoteleiro de Salvador. Isso você gera emprego das camareiras, dos garçons, dos restaurantes, dos taxistas, Uber, de toda uma cadeia produtiva da nossa economia. E o que a SEDU precisa pensar é como fazer esse desdobramento, não só na área do turismo. Salvador tem um histórico de festas que desdobram em potencial econômico, mas também no nosso mercado da construção civil e no mercado imobiliário. A gente, inclusive, observa hoje um novo boom imobiliário em Salvador. A Sedur está preparada para oferecer agilidade sem comprometer o rigor técnico? Nós temos profissionais extremamente qualificados, engenheiros e arquitetos, técnicos, servidores efetivos de carreira da nossa prefeitura, que se debruçam sobre as análises desses projetos. Salvador vem crescendo bastante. Você observa que a prefeitura também apontou nortes e caminhos, a exemplo da nova orla, com toda uma requalificação. Salvador hoje, quase toda a orla dos seus 52 quilômetros, nós temos a renovação na quase totalidade da nossa orla da cidade. E é claro que isso projeta para um mercado imobiliário interessado, somado às belezas naturais, a esse novo caminho, esse novo polo econômico. As nossas equipes têm feito as análises, nós temos profissionais que fazem esse acompanhamento e eu pessoalmente tenho conversado com os dirigentes dessas organizações, a exemplo do Sinduscom, a exemplo da FIEB, da FEComércio, da FAEB, também da ADEME. Então, todos esses atores que são importantes atores envolvidos no setor do crescimento da nossa cidade, eu tenho tido cuidado para conversar diretamente e buscar quais as possibilidades e ferramentas que nós podemos utilizar para melhorar e dar celeridade, garantindo que os nossos projetos sejam bons para a cidade. Agora, não raro aparecem empresários que reclamam de burocracia excessiva no licenciamento. Isso é o quê? O problema é processo, estrutura ou falta de pessoal? Eu acredito que nós temos um combinado desses fatores, mas que o nosso trabalho e a nossa ida para a SEDU veio de encontro, foi essa orientação que o prefeito Bruno nos passou, de que buscássemos dar o mesmo tipo de fluidez, de celeridade e de construção de novos processos, um fluxograma que desse a melhor resposta a essas necessidades, como nós fizemos na Defesa Civil. Você acompanhou de perto as nossas ações à frente da Codesal. Nós transformamos a Defesa Civil de Salvador na referência para todo o Brasil, agora com episódios acontecendo no estado de Minas Gerais, na cidade de Iubá, na cidade de Juiz de Fora, com perda de vidas. Você não ouve mais falar nesses momentos trágicos da nossa capital, muito por conta dos investimentos feitos pela Prefeitura, seja pela Codesal, seja pela CEINFRA, pela SUCOP, pela Secretaria de Manutenção. Nós trabalhamos o ano inteiro com a prevenção e utilizamos fartamente de tecnologia. É isso que a gente pretende implantar na SEDUR, a partir de agora, de 2026, de trazermos novos equipamentos, de novos fluxos e novas tecnologias que deem celeridade para que esses processos aconteçam da melhor forma possível. Exemplo do BIM, que é uma ferramenta importante que o mercado da arquitetura, da engenharia já faz em larga escala, faz o uso disso em larga escala e que a gente pretende fazer esse uso também na nossa secretaria com essa finalidade de dar mais preciosismo na análise, mas ao mesmo tempo garantindo maior celeridade. Existe o risco de flexibilização, digamos, excessiva para acelerar investimentos? Eu acredito que o que nós temos é uma legislação que é interessante no ponto de vista desse arcabouço legal da cidade, que garante a segurança jurídica para quem pretende investir. É um ano que vai passar por discussões da avaliação e renovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, nosso PDDU. Então, todos esses atores vão estar dialogando e, ao fim das contas, a nossa Casa Legislativa, a Câmara de Vereadores, vai fazer esse debate para aprovar o melhor projeto para a cidade. Salvador é uma cidade múltipla, multidisciplinar, multissetorial, multifacetária e que com as suas diversas vertentes precisarão ser conversadas, tratadas para que nós possamos construir a Salvador que todos nós queremos. Como equilibrar geração de emprego e renda com, digamos, um controle urbano mais responsável? Eu penso que seja possível. A gente acompanhou isso aqui nos últimos anos, desde a construção do novo BRT, que é um vetor de crescimento da cidade para gerar maior mobilidade, ainda na gestão do então prefeito Assemineto. Eu me lembro que eu conversava muito com o então secretário de Mobilidade, Fabrício Miller, que é um dos grandes conhecedores de mobilidade no Brasil e no mundo, conversa com diversas cidades brasileiras. Hoje, com o secretário Pablo, nós conversamos bastante também, e com a Secretaria Cidade Sustentável. O secretário Ivan Euler é um homem muito dedicado a essa matéria.
O prefeito Bruno Reis, ele tem incentivado o nosso desenvolvimento sustentável. Então, são mais de 140 mil novos vegetais plantados na cidade, a exemplo da área do BRT. Você precisa fazer algum tipo de troca de vegetais que já existiam para que aquela intervenção aconteça, mas garantindo que a nossa cidade continue sendo uma cidade arborizada e com a qualidade de vida para toda a população. A gente observa, Jefferson, que não só no âmbito municipal, mas dos outros entes da federação também, a exemplo do que tem acontecido na estrada do Derba, com a retirada de vegetação para um novo modal de transportes que ali está sendo implantado. Então, essa discussão tem que ser feita com muita responsabilidade, com muita maturidade, porque a gente precisa fazer com que a cidade cresça, precisamos fazer com que nós tenhamos garantias de melhor qualidade de vida para a população. Fizemos a entrega há pouco tempo de novos viadutos na região do Iguatemi, o que vem a diminuir de forma muito importante o tempo de deslocamento das pessoas que vão e voltam dos trabalhos, tendo mais tempo para estar com as suas famílias, nos seus lares, e assim a gente poder garantir que o desenvolvimento aconteça, mas que a cidade permaneça ou que se amplie, inclusive, os investimentos na área ambiental. Temos um exemplo muito emblemático na Avenida Manuel Dias da Silva, que é uma avenida que tem uma salinidade muito grande, próximo à praia, mas que foram ali também transplantadas novas árvores, novos vegetais. E esse exercício é o exercício que nós estamos construindo para todo Salvador, a exemplo do projeto Novo Mané Dendê, que é um programa da Prefeitura de Salvador. São 150 milhões de dólares investidos ali, com financiamento internacional. São 5 bairros, com a melhoria de um canal, de um rio, que leva o nome do projeto Mané Dendê e que estava poluído de há muito. Ele agora passa por um processo de despoluição e também de implantação de novas áreas ambientais. É claro, trazendo novas unidades habitacionais, são mais de 1.000 unidades habitacionais oferecidas à população, com teatro, com centro cultural, com mobilidade. Então, tudo isso de forma transversalizada, concatenada, para fazer com que o soteropolitano efetivamente esteja nessa que é a nossa capital, que é a melhor capital do Brasil. Inclusive, Salvador, a gente sabe, é uma cidade movida pela cultura, muitas festas, é um povo festivo e a poluição sonora é uma das principais reclamações da população. Isso pesquisas revelam. A SEDUR dá conta dessa fiscalização ou você reconhece que tem falhas? Eu reconheço que é uma questão cultural nossa. Salvador, ela tem essa vida pulsante, vibrante, e isso desdobra efetivamente em momentos como esse de desconfortos individuais ou coletivos. Nós temos equipes bastante sinergéticas com outros organismos da Prefeitura e de outros entes, a exemplo da Guarda Municipal, do município, a exemplo da Polícia Militar do Governo do Estado. Realizamos a Operação Celery, fazemos uma série de investidas, principalmente, notadamente, nos locais em que nós temos o maior número de solicitações, a fim de tentar coibir. Agora, é claro e óbvio, Jefferson, que nós temos também um outro componente que se instala na cidade nos últimos anos. E esse componente da questão da segurança, ele termina transversalizando muitas vezes com a questão da poluição sonora em algumas dessas localidades. Agora, por que muitos empreendimentos reincidem na poluição sonora, mesmo depois de receber autuações? Por vezes, além da autuação, a apreensão dos equipamentos. Nós temos hoje mais de uma centena de equipamentos apreendidos somente em janeiro e fevereiro nos nossos depósitos da Secretaria. Então, como eu disse, eu acredito que há aí uma combinação de uma questão cultural. As pessoas acreditam que tudo vale e não vale. Existem regras, essas regras são pré-estabelecidas. Nós temos legislações que fazem jus a essas nossas operações e o que nós trabalhamos é sempre na perspectiva da educação, orientando. A gente solicita, inclusive, aos empreendimentos que busquem a forma de se constituírem legalmente com o uso da condição sonora. Aqueles que, porventura, insistirem em não realizar, eventualmente passarão pelas nossas sanções, inclusive com apreensão, como eu lhe disse. Somente agora, com 2 meses de 2026, nós temos mais de uma centena de equipamentos sonoros apreendidos. A SEDUR age da mesma forma com pequenos comerciantes e grandes empreendimentos, mas essa resposta a gente segura. Temos um intervalo, daqui a pouco a gente volta nessa conversa com Sóstenes Macedo, novo secretário da SEDUR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador. É um instante só, a gente volta já.
Já estamos de volta. Nossa conversa com Sóstenes Macedo, novo secretário da SEDUR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador. A SEDUR age de forma igual para pequenos comerciantes e grandes empreendimentos? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Nosso trabalho, Jefferson, tem sido muito constante nas conversas com os empreendedores. Primeiro dizer, e é importante salientar para todos que nos acompanham, que a nossa pretensão, rigorosamente, não é de penalizar. Uma secretaria que tem por pretensão iniciar os seus trabalhos na perspectiva da pena, ela já começa errada. Nosso trabalho se dá para a construção de novos paradigmas. A gente precisa fazer com que Salvador seja efetivamente um polo pulsante, gerador de novos empregos. O que nosso povo precisa é de empregabilidade. É essa orientação que o prefeito Bruno e a vice-prefeita Ana nos transmite todos os dias. Por esse motivo, além da SEDUR, nós temos o saque náutico, porque é um novo vetor de crescimento da cidade, muito embora seja um vetor histórico. A nossa cidade começou pelo mar. Nós temos também a SENDEC, que é uma secretaria importantíssima, a secretária Mila Paz, que tem a perspectiva de qualificar a nossa mão de obra. Então perceba, se nós entendermos que é melhor conversarmos, orientarmos do que penalizarmos, a chance de acertarmos é muito maior. Eu tenho recebido diretamente no meu gabinete, junto com o meu subsecretário Marcos Passos, junto com a nossa equipe de diretores, de gerentes, de coordenadores, e essa tem sido a minha orientação para a equipe da SEDUR. Conversar, conversar, conversar. Nós precisamos orientar. E eu aprendi isso na Defesa Civil. Na Defesa Civil, nós capacitamos as pessoas. Nós construímos núcleos comunitários. Nós tivemos o programa de Defesa Civil nas escolas. E é claro que as obras estruturantes que o prefeito Bruno desenvolveu, seja pela CEINFRA, seja pela SUCOP, com contenção de encostas, com macrodrenagens, claro que isso é importante. Mas muitas das soluções que nós construímos à frente da Codesal se deu justamente nas conversas, nas capacitações. É isso que a gente está pretendendo. Em que nível, por exemplo, já que você está citando a Codesal, essa sua passagem pela Defesa Civil de Salvador te ajuda na prevenção de tragédias, por exemplo, associadas a construções irregulares? A não permissão, a exemplo. Essa semana nós tivemos reuniões importantes com o novo diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, o Adriano Silveira, a sua assessora especial, Gabriela Moraes, e o coordenador de contingências, Francisco Costa Júnior. Nós temos um programa combinado do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, em que a Defesa Civil identifica o risco, encaminha para os demais órgãos, a exemplo da SEDUR, e nós, observando a necessidade de execução de demolição, assim operacionalizamos. Vamos fazer, estamos já em curso, com um programa de demolição de estruturas em risco para afastar o risco dessas comunidades. E essa observância de novas e possíveis construções irregulares, obviamente a cidade ela é viva, a cidade é pulsante, nós não temos um cabedal de profissionais que possam estar em todos os pontos da cidade ao mesmo tempo, mas na observância da irregularidade, a rápida presença do poder de fiscalização para que essa continuidade da possibilidade de risco ela seja afastada. Como é que tá o mapeamento hoje das áreas de risco estrutural, essas ocupações desordenadas? Eu vou passar para uma matéria que não é mais minha. Eu virei a página, mas é claro que fica sempre no nosso coração. Há um trabalho muito bem feito por equipes de profissionais do quadro da Codesal que realizam esses mapeamentos. E os seus técnicos, os seus engenheiros, os seus geólogos, os seus arquitetos fazem essas vistorias. E como eu disse, eles discutem e apresentam essas necessidades para os demais órgãos. A SEDUR estará presente em todas essas ações, no que for necessário para garantir, afastar e nos anteciparmos a possíveis condições de risco, nós estaremos lá para garantir que isso aconteça da melhor forma possível. Obras irregulares em áreas nobres. Elas obras irregulares em qualquer área da cidade. O mesmo tratamento com de obras certeza. Irregulares na periferia, por exemplo? Por vezes, inclusive, tem um olhar diferenciado, porque, por vezes, chama mais atenção. O que nós observamos muitas vezes é de que certas obras irregulares em certas localidades, elas têm um apelo em que as pessoas fazem cobranças, 156, presencialmente, fazem o chamamento, e aí é claro que com essa denúncia feita, o nosso poder de fiscalização é muito maior. Como eu disse, a gente não tem como estar na cidade toda ao mesmo tempo. Isso é humanamente impossível. Então, sempre que as pessoas observarem a necessidade de chamar a SEDUR para realizar a vistoria, nossas equipes estarão a postos. Existe pressão política sobre as decisões técnicas da SEDUR? Eu tenho a
felicidade de ser liderado por um prefeito e por uma vice-prefeita que sempre me possibilitaram utilizar do critério técnico para as melhores tomadas de decisões por onde eu passei. Seja com o prefeito Assemineto, quando eu estive à frente da Prefeitura Bairro do Subúrbio das Ilhas, seja com o prefeito Assemineto, quando eu assumi a diretoria-geral da Defesa Civil de Salvador, seja com o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos, na própria Codesal, e de igual modo agora na nossa SEDUR. Essas decisões são baseadas no que nossa legislação prevê e nas avaliações dos nossos técnicos. Isso facilita muito a nossa tomada de decisões no dia a dia. Agora, é claro que há bom senso nas tomadas de decisões. Eu converso muito com as minhas equipes. Nós estamos aqui não para sermos os dificultadores, mas os garantidores da lei dentro da razoabilidade e do bom senso. O que nós pudermos construir de consenso em soluções que venham de encontro com o crescimento da nossa cidade, nós trabalharemos para que isso aconteça. Teve um caso recente de uns empreendimentos, algumas torres que ainda, me parece, não estão erguidas, na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, em Salvador. Me parece que a SEDUR botou o pé no freio em relação... Decisão judicial se cumpre. E há quem diga que esses empreendimentos, mais cedo ou mais tarde, vão acabar sendo erguidos. Perceba, como é que você avalia essa anterior, leitura? Existia uma licença anterior baseada na legislação que está em vigor na cidade, mas existe também uma decisão de suspensão temporária judicial. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Você pode até debater esse tema mais adiante, mas no momento em que ela está ali desenvolvida, aplicada, o poder público precisa cumprir. E é o que a gente tem feito rigorosamente com a decisão que foi a nós apontada. Qual é a estrutura que a SEDUR tem hoje para fiscalizar uma cidade do tamanho de Salvador? É uma boa estrutura se você tomar por conta o que acontece nas outras cidades brasileiras. Eu contava com 200 colaboradores na Codesal. Hoje são cerca de 700 profissionais das mais diversas áreas. E é importante salientar aqui, nós não temos apenas para fiscalização. São 3 diretorias que nós contamos, uma de desenvolvimento urbano, que pensa a cidade de hoje para o futuro, outra de licenciamento, que é a cidade vívida e pulsante, o que tem de demanda em Salvador. Dentro dessa estrutura, nós temos ali as licenças que são concedidas para a construção de novos empreendimentos, seja os grandes empreendimentos, seja ali o pedido de Dona Mariazinha, que vai fazer a sua reforma. Então, isso tudo fica vinculado à nossa diretoria de licenciamento. Nós temos também a de fiscalização, uma diretoria importante, que é a que faz o combate a essas condições que advergem, que são contrárias à nossa legislação. Temos a nossa central de licenciamento de eventos. Então, é uma pasta, Jefferson, muito complexa. Ousaria dizer, a secretaria que ela vive a vida real da cidade. E a gente tem que estar preparado para poder escutar, para poder conversar, para dialogar, entender as diferenças e construir os consensos. Nas festas populares, a gente acabou de sair do carnaval, existe uma tolerância maior diante das irregularidades? Eu penso que, como eu disse, nós temos que trabalhar com bom senso. Se essa tolerância vier para discutir uma questão de segurança, impensável, não haverá. Se for uma tolerância apenas por conta de caprichos por parte de quem quer que seja, a gente vai buscar o caminho da solução. Então, vai, é claro, ser norteado por uma lei, mas enxergado caso em tela, caso a caso, para que nós tenhamos, assim, uma segurança, e isso é importante. Uma secretaria como a nossa, ela precisa trabalhar oferecendo a quem quer investir em Salvador segurança jurídica. Então, se você deixa a coisa frouxa, as pessoas não entendem qual a real regra que está em vigor na nossa cidade. Então, Salvador é uma cidade com leis, Salvador é uma cidade com regras, e a gente vai estar aqui para fazer essas leis e regras estarem implementadas. Você é um gestor que teve essa passagem pela Codesal, me parece eu falo bastante muito da Codesal, exitosa. porque, na verdade, a gente passou por várias exitosa, outras, né? Porque foram 8 anos e meio. Eu tenho te acompanhado já há muito tempo e vejo que de fato, são muito mais elogios do que críticas. Você agora, na SEDUR, qual é a marca que você espera imprimir nessa sua gestão? É mais rigor, mais diálogo? E até onde vai cada um? Eu acho que até onde o bom senso lhe permitir. Eu completo esse ano de 2026 50 Sóstenes, anos. além de gestor, é radialista. Eu completo 50 anos esse ano. A maturidade nos aponta caminhos que são importantes no escutar. Eu gosto muito de falar como radialista, como bacharel em direito, como administrador, como gestor público, mas a gente aprende a escutar muito. Escutar os lados, escutar as possibilidades. Às vezes a minha verdade não é a verdade do outro.
e por que não construir verdades uníssonas? Eu acredito muito nisso. Eu acho que deu certo nesse primeiro mês e meio de gestão à frente da Sedur. Eu acho que deu certo nesse nosso primeiro carnaval. Eu escutei muito das pessoas, dos camarotes, dos pequenos negócios, de toda a estrutura, e é uma máquina que você constrói uma nova cidade dentro da cidade, e eu acho que funcionou. Agora eu passo por um novo desafio, que é o desafio do desmonte do carnaval. E aí me pergunto, como é que isso vai se dar? Eu disse, da mesma forma, com bom senso. Vocês vão multar? Espero que não, porque eu peço àqueles que empreenderam, que trouxeram recursos para a nossa cidade, que deem celeridade no desmonte para que a cidade volte ao normal, para que nós possamos ter novos empreendimentos, para que nós possamos ter novos negócios, para que nós possamos ter novos empregos. Jefferson, eu vou te fazer uma provocação. Você imagina quantos empregos são gerados em um camarote de Salvador? Diga. Em um deles, eu recebi essa informação e a secretária Mila, com a SINDEC, em conjunto com a Sedur, tem construído uma pesquisa, na verdade, construiu ao longo do carnaval. Em apenas 13.590 empregos gerados em um dos camarotes da nossa cidade. Como eu não vou entender que isso é importante para a geração de emprego e renda e qualidade de vida da nossa população? Como eu não vou entender que isso é importante para que o dinheiro chegue às famílias soteropolitanas e a comida chegue à mesa do nosso povo? Como eu não vou entender que isso é importante para a gente criar novas possibilidades de negócios ao longo de todo o ano na nossa capital? Isso é importante a gente fazer esse tipo de balanço e com muita humildade entender que a minha verdade não vai ser por vezes a sua, mas que a gente juntos vai conseguir construir a verdade que é de um coletivo ainda maior. Pois é, você assumiu a Sedur no começo de 2026, a gente já quase no final de fevereiro agora, ou seja, prestes a completar seu segundo mês. Para a gente encerrar, Sóstenes, que rumos que você já identificou que precisam ser redirecionados dentro da Sedur? Eu não digo redirecionados, mas talvez intensificados, né? Primeiro, saudar os meus antecessores, João Xavier, Sérgio Guanabara, Guilherme, Silvio, Cláudio, tantos homens e mulheres que por lá passaram e que deram a sua contribuição, que colocaram o seu tijolinho nessa construção de Salvador, que é a nossa cidade, é a cidade que nós amamos, é a cidade que eu me casei, é a cidade que eu crio os meus filhos, é a cidade que eu pretendo continuar e viver a minha vida até ficar velhinho. Essa é a oportunidade que eu tenho de fazer mais e melhor por minha cidade. E o que eu preciso fazer agora, eu volto ao início da nossa conversa, da nossa discussão, é criar mecanismos que constituam celeridade aos processos, que vislumbrem novos negócios, que vislumbrem uma melhor qualidade de vida para o nosso povo, que vislumbrem novos empregos, porque o que a gente precisa para o povo de Salvador, que é o que traz mais dignidade para a vida do ser humano, é o seu emprego. E para construir novos empregos, a gente precisa de possibilidade de novos negócios. Esse vai ser talvez o legado que a gente queira deixar nessa passagem à frente da pasta. Sóstenes Macedo, secretário da Sedur, Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso. Fico feliz, honrado em estar aqui com você, Jefferson, que é, sem sombra de dúvidas, a voz mais conhecida da nossa TV, do nosso rádio, da nossa Bahia. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer todo meu, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço. Até lá.